A dor na mandíbula tinha se tornado uma sombra constante na vida do jovem. Não era apenas o incômodo físico, mas a preocupação de não poder mastigar direito, de sentir que até um simples pedaço de pão se tornava um fardo. Ele já havia procurado ajuda, mas os remédios aliviavam só por algumas horas, e a dor voltava com mais força, como se fosse um lembrete de que algo não estava certo. Até que numa noite de reunião na congregação, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus é a raso da minha vida, ele sentiu o coração apertado não só pela dor física, mas pela angústia de não saber até quando teria que suportar aquilo. Foi então que o irmão mais velho, aquele que sempre tinha uma palavra de consolo, se aproximou e perguntou: meu irmão, você já levou isso aos pés do Senhor? Ele balançou a cabeça envergonhado porque na verdade tinha orado, mas talvez não com a fé que deveria. O irmão colocou a mão em seu ombro e disse: vamos orar agora mesmo. Deus não quer ver seus filhos sofrendo. Ele é o mesmo que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Ele pode te curar. E ali, entre os bancos da igreja, com os irmãos ainda louvando, eles se ajoelharam. A oração foi simples, mas cheia de fé. Pai Celestial, tu conheces a dor deste teu servo. Tu vês suas noites sem descanso, suas refeições interrompidas pela dor. Mas tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, nós te pedimos, tira esta dor, restaura a saúde deste jovem, para que ele possa te servir com alegria e sem impedimentos. Que a tua glória seja manifestada aqui, Senhor. Enquanto oravam, ele sentiu uma paz estranha, como se algo estivesse sendo desfeito dentro dele. Não foi um alívio instantâneo, mas uma certeza de que Deus havia ouvido. Nos dias seguintes, ele continuou orando em casa, antes de cada refeição. Senhor, eu creio que tu me curaste. Mesmo que ainda sinta algo, eu confio em ti. E pouco a pouco a dor foi diminuindo. Não foi de uma hora para outra, mas foi como se Deus estivesse ensinando-lhe a paciência, a confiar mesmo quando os sinais não eram imediatos. Até que numa manhã, ao mordar uma fatia de pão, ele percebeu, não doía mais. Não era um alívio passageiro, era a ausência total daquela dor que o acompanhava há meses. Ele largou o pão na mesa e levantou as mãos, sozinho em casa, mas com o coração transbordando, glória a Deus. Tu me saraste, Senhor. Na próxima reunião, ele testemunhou perante os irmãos. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas nos olhos, contando como Deus havia tirado aquela carga das suas costas. Eu não merecia, mas ele teve misericórdia. Não foi remédio, não foi médico, foi a mão de Deus que me tocou. E os irmãos que já o conheciam e sabiam do seu sofrimento, glorificaram ao Senhor junto com ele. Alguns se lembraram de outras curas que tinham visto na igreja. A irmã que não conseguia andar e hoje corre para louvar. O irmão que tinha dores nas costas e agora carrega a caixa sem sentir nada. O jovem que tinha enxaquecas e hoje vive sem uma única pontada. Deus é fiel, disseram eles. Ele não mudou. Mas a história não terminou aí. Porque a cura não foi só física. Aquela experiência o aproximou mais de Deus. Ele passou a entender que a dor tinha um propósito. Fazê-lo buscar ao Senhor com mais sinceridade, depender dele de verdade. Antes, ele orava por obrigação. Agora, orava porque tinha visto o poder de Deus em sua própria vida. Começou a participar mais das reuniões, a ajudar os irmãos, a compartilhar a fé com outros que sofriam. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, dizia ele. Um dia, uma senhora da igreja, que sofria com dores nos joelhos há anos, pediu que ele orasse por ela. Ele hesitou. Eu não sou ninguém, irmã. Sou só um jovem que foi curado. Mas ela insistiu. Deus te usou uma vez, pode usar de novo. Então, com o coração batendo forte, ele colocou as mãos sobre os joelhos dela e orou com as mesmas palavras que tinha ouvido daquele irmão mais velho. Pai, tu és o Deus que sara. Toca nesta tua filha e tira esta dor, para que ela possa te louvar sem impedimentos. A senhora chorou durante a oração. E na semana seguinte, ela testemunhou que as dores tinham diminuído tanto que conseguia ajoelhar-se sem gemer. Isso o ensinou uma lição. Deus não cura só para nos livrar do sofrimento, mas para que possamos ser instrumentos dele na vida de outros. A cura não era só para ele, era um testemunho vivo do poder de Deus, uma prova de que o Senhor ainda opera hoje como operava nos dias dos apóstolos. E assim, aquele jovem que antes sofria em silêncio passou a ser um dos que mais incentivavam os irmãos a levar suas dores a Deus. Não guardem o sofrimento para vocês. Leve ao Senhor. Ele está esperando para mostrar o seu poder. Anos depois, ele ainda se lembra daquele dia em que mastigou sem dor pela primeira vez. Não como uma memória distante, mas como um marco na sua vida com Deus. Às vezes, quando vê alguém na igreja com o rosto contraído de dor, ele se aproxima e pergunta: já levou isso a Jesus?
Porque ele sabe por experiência própria que não há dor que Deus não possa tirar, não há carga que ele não possa levar. Basta confiar, basta orar, basta crer que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. E assim, a história daquela cura se multiplicou. Não porque ele contou para todo mundo, mas porque a vida dele passou a ser um testemunho silencioso da fidelidade de Deus. Os que conviviam com ele viam a mudança. Um jovem que antes se queixava da dor, agora falava da bondade do Senhor. Que antes se isolava, agora buscava os irmãos para orar juntos. Que antes duvidava, agora cria sem hesitar. Porque no final a maior cura não foi a da mandíbula. Foi a do coração. Foi aprender que Deus não nos abandona, que Ele ouve, que Ele age. E que às vezes Ele permite a dor para nos levar a um lugar de maior dependência dEle. Para que, quando a cura vier, não nos esqueçamos de quem nos sarou. Para que, em vez de nos gloriarmos na saúde, nos gloriemos em aquele que nos deu a vitória. E assim, aquele jovem segue seu caminho, não como alguém que foi curado, mas como alguém que continua sendo curado, todos os dias, pela graça de Deus. Porque a fé não é só para os momentos de dor. É para cada respiro, cada passo, cada mordida de pão que já não dói mais. É para uma vida inteira de gratidão. Bendito seja o Senhor, que ouve a minha voz e não desampara os que nele confiam. Dor mandíbula constante, jovem mastiga sem dor após oração. Continuação, uma jornada de fé, dor e milagres na congregação cristã no Brasil. O peso da dor e o silêncio da noite. As noites eram as piores. Enquanto o resto da casa dormia, Daniel ficava deitado, com a mão apoiada no rosto, como se o simples toque pudesse aliviar a pressão que parecia esmagar seus ossos. A dor na mandíbula não era apenas física, era uma presença constante, um lembrete de que algo estava errado, de que seu corpo traía. Ele já havia consultado dentistas, tomado anti-inflamatórios, feito compressas quentes e frias, mas nada adiantava. Os médicos falavam em disfunção temporomandibular, estresse, possíveis problemas neurológicos. Mas Daniel sabia que além do diagnóstico clínico havia algo mais profundo, uma batalha espiritual que ele ainda não havia compreendido. Certas madrugadas, quando a dor o acordava em sobressalto, ele se levantava em silêncio, caminhava até a sala e se ajoelhava ao lado do sofá. Não havia palavras, apenas lágrimas e um gemido que saía do fundo da alma. Senhor, até quando? Era a única oração que conseguia formar. Às vezes ele abria a Bíblia ao acaso, como se Deus pudesse lhe falar diretamente através daquelas páginas. Uma noite seus dedos pararam em Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Mas quando, Senhor? Quando? A igreja como refúgio e o medo de ser julgado. Domingos eram dias de mistura de alívio e angústia. Daniel amava estar na congregação cristã no Brasil, o cheiro do incenso, os hinos cantados em uníssono, a sensação de que ali ele não estava sozinho. Mas ao mesmo tempo havia um receio, e se pensarem que minha fé é fraca? Ele já havia ouvido comentários sutis de alguns irmãos, se você orasse mais, se jejuasse direito, se tivesse mais fé. Não eram palavras ditas com maldade, mas carregadas daquela pressão invisível que muitos cristãos sentem, a obrigação de ser forte o tempo todo. Naquele domingo, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, Daniel tentou se concentrar, mas a dor latejava. Ele pressionou os dentes levemente, tentando disfarçar o incômodo, mas uma lágrima escapou. Irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que sempre sentava na fileira da frente, virou-se discretamente e colocou a mão em seu ombro. Não disse nada, apenas apertou levemente, como quem diz, eu sei. Deus vê. Esse pequeno gesto quebrou algo dentro dele. Depois do culto, Daniel se aproximou dela, envergonhado. Irmã Clara, eu não aguento mais. Ela o olhou com olhos que já haviam visto muitas batalhas. Filho, a dor não é sinal de que Deus te abandonou. Às vezes é justamente o contrário, Ele está te preparando para algo maior. Mas você não precisa carregar isso sozinho. O jejum que quebrou a resistência. Naquela semana, o presbítero Silva anunciou um jejum coletivo pela igreja. Temos irmãos doentes, famílias em luta, jovens perdidos. Vamos buscar a Deus com mais intensidade. Daniel sentiu um chamado interno. Talvez seja agora. Ele decidiu jejuar não só de comida, mas de queixas. Por 3 dias não reclamaria da dor, nem para si mesmo. O primeiro dia foi o mais difícil. A fome e a dor se misturavam, e ele se pegou murmurando. Não adianta, nada muda. Mas então lembrou das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele anotou o versículo em um papel e colou no espelho do banheiro.
No segundo dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da igreja para um culto de doutrina, irmão Mateus, um jovem obreiro, percebeu seu rosto contraído. Tá doendo de novo, Daniel? Tá, mas tô jejuando. Tô tentando confiar. Mateus sorriu. Confiar não é fingir que não dói. É chorar na frente dele e mesmo assim dizer, eu creio em ti. Aquilo o atingiu como um raio. Ele não precisava ser um herói. Precisava ser honesto. A noite da oração que mudou tudo. Na sexta-feira, a igreja se reuniu para uma vigília de oração. O salão estava cheio, o ar pesado com o cheiro de café e pão bendito. Daniel sentou-se no fundo, observando os irmãos orando em voz alta, alguns chorando, outros cantando em línguas. Ele queria sentir aquela fé contagiante, mas algo segurava. Até que irmã Ruth, uma intercessora conhecida por sua fé inabalável, se aproximou. Daniel, vem aqui na frente. Hoje é sua noite. Mas irmã, e se nada acontecer? Ela segurou seu rosto com mãos firmes. E se acontecer? Ele hesitou, mas acabou se ajoelhando ao lado do púlpito. Mãos se estenderam sobre ele. O presbítero Silva começou a orar. Senhor, este jovem tem buscado a ti no silêncio, na dor, na luta. Hoje nós te pedimos, manifesta teu poder, não por ele, mas para a tua glória. Daniel fechou os olhos. E então, algo inesperado aconteceu. Não foi um raio. Não foi um som de trombeta. Foi uma paz. Uma certeza tão profunda que ele abriu os olhos, surpreso. A dor ainda estava lá, mas era como se algo tivesse se soltado dentro dele. Ele se levantou, trêmulo, e mordeu o pão bendito que lhe foi oferecido. Nada doeu. O milagre que veio sem alarde. Nos dias seguintes, Daniel esperava que a dor voltasse. Mas ela não voltou. Ele acordava pela manhã, movia a mandíbula, mastigava, nada. No início, tinha medo de falar sobre isso, como se o milagre pudesse desaparecer se ele o celebrasse muito. Mas aos poucos, a notícia se espalhou. Daniel, você tá curado? Perguntou o irmão Tiago, seu amigo de infância, durante um almoço de família na igreja. Parece que sim. E você não tá pulando, não tá gritando? Daniel sorriu. Tô aprendendo que milagre não é só a cura. É a jornada até ela. Mas a mudança mais profunda não foi física. Foi espiritual. Daniel começou a participar mais dos cultos, a visitar irmãos doentes, a orar com os jovens que chegavam à igreja com dúvidas. Ele entendia agora o que irmã Clara havia dito. A dor o preparou para algo maior. O testemunho que trouxe outros à fé. Um domingo, durante o culto de testemunhos, Daniel se levantou. Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme. Irmãos, eu vim aqui hoje não para falar de uma cura, mas de um Deus que não desiste da gente. Eu passei meses com dor, com raiva, com dúvidas. Mas ele nunca me deixou. Mesmo quando eu pensava que ele estava quieto, ele estava trabalhando. O silêncio no salão era tão profundo que dava para ouvir o ventinho batendo nas janelas. Então o irmão João, um homem que lutava contra um câncer, se levantou. Daniel, você acha que Deus ainda faz milagres para gente como a gente? Daniel olhou nos olhos dele. Eu acho que ele faz milagres porque a gente é assim, cheio de dúvidas, cheio de medos. Mas ele não precisa da gente perfeito. Ele só precisa da gente disponível. Naquele dia, 3 pessoas se aproximaram dos obreiros pedindo oração. Uma delas era Lúcia, uma jovem que há anos sofria de enxaquecas e nunca tinha tido coragem de compartilhar. Depois do culto, ela procurou Daniel. Como você conseguiu confiar assim? Eu não confiava. Eu só entreguei. E isso faz toda a diferença. A vida após o milagre, gratidão que se tornou missão. Daniel não se tornou um supercristão depois da cura. Ele ainda tinha dias de cansaço, ainda se irritava no trânsito, ainda esquecia de ler a Bíblia algumas vezes. Mas agora, ele entendia que a fé não era sobre ser perfeito, era sobre ser sincero. Ele começou a liderar um grupo de jovens na igreja, onde eles falavam abertamente sobre suas lutas, ansiedade, vícios, solidão. Não era um grupo de respostas prontas, mas de pessoas reais buscando a Deus juntas. Uma noite depois de uma reunião, Pedro, um rapaz que havia se afastado da igreja por causa de uma depressão, se aproximou. Daniel, eu não sei se Deus ouve minhas orações. Daniel colocou a mão no ombro dele. Eu também não sabia. Mas uma coisa eu aprendi, ele ouve até quando a gente acha que não tem mais voz para falar. O reencontro com a dor, e a lição final. 6 meses depois da cura, Daniel acordou com uma pontada leve na mandíbula. Seu coração gelou. Não, de novo não. Ele se ajoelhou assustado e orou com lágrimas. Senhor, por que agora? Eu pensei que tinha acabado. Mas então, uma voz suave, não audível, mas no seu espírito lhe disse: Filho, a cura não foi só para a mandíbula. Foi para você aprender a confiar em mim em tudo. Ele entendeu.
A dor não havia voltado para ficar. Era um lembrete. Não se esqueça de quem te seguiu no vale. Daniel se levantou, lavou o rosto e foi para a igreja. Não para reclamar, mas para adorar. Epílogo, um coração em construção. Hoje, quando alguém pergunta a Daniel sobre sua cura, ele não fala apenas do dia em que a dor sumiu. Ele fala das noites de choro, dos diálogos com Deus no silêncio, das mãos dos irmãos que o sustentaram. Porque o milagre não foi só a mandíbula sarada, foi um coração que aprendeu a depender. E assim, ele segue seu caminho. Mastigando sem dor, mas lembrando daqueles que ainda sofrem. Orando com fé, mas sem julgar quem duvida. Vivendo a gratidão, não como um dever, mas como resposta a um amor que nunca o abandonou. Porque no final a maior cura não é a ausência de dor. É a certeza de que mesmo no escuro, Deus está segurando nossa mão. Bendito seja o Senhor, que ouve a minha voz e não desampara os que nele confiam. Salmo 1, 8, 5, 6. Fim, ou apenas o começo. Texto expandido para mais de 17.000 caracteres com profundidade emocional, diálogos realistas, detalhes da vida na CCB e uma jornada espiritual rica e humana. Dor mandíbula constante, jovem mastiga sem dor após oração. Expansão com profundidade emocional, diálogos realistas e vivências na CCB. O peso da espera, noites que pareciam infinitas. As semanas que se seguiram à primeira oração foram um turbilhão de emoções para Daniel. A dor na mandíbula, embora menos intensa, ainda teimava em lembrá-lo de sua fragilidade. Às vezes, ao acordar, ele pressionava os dedos contra o maxilar, como se quisesse sentir a cura antes mesmo que ela chegasse. Mas a fé não é um termômetro que mede a temperatura da resposta divina. É uma âncora que segura a alma quando as ondas ameaçam afogá-la. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras do Salão da Congregação Cristã no Brasil, CCB, para o culto dominical, o irmão José, um dos anciãos, aproximou-se com um sorriso sereno. Filho, como está a sua mandíbula? Perguntou, colocando a mão no ombro de Daniel com a firmeza de quem já havia visto muitas batalhas espirituais. Daniel suspirou, passando a língua pelos dentes, como se testasse a resistência do próprio corpo. Melhor, irmão. Mas ainda dói quando mastigo coisas mais duras. Às vezes, fico com medo de que nunca passe. O irmão José assentiu, os olhos brilhando com uma sabedoria que só os anos de caminhada com Cristo poderiam dar. O medo é um convite do inimigo para duvidarmos do que Deus já prometeu. Lembra de Abraão? Ele esperou anos pela promessa de Isaque. E mesmo quando a resposta tardava, ele não deixou de crer. A fé não é a ausência de dúvida, Daniel. É a escolha de confiar, mesmo quando os sinais ainda não chegaram. Daniel guardou aquelas palavras como um tesouro. Naquela noite, antes de dormir, ele abriu a Bíblia no Salmo 27 e leu em voz alta, como se cada verso fosse uma flecha lançada contra as mentiras que sibilavam em sua mente. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E assim, entre lágrimas e suspiros, ele aprendeu que a espera também era adoração. O culto que mudou tudo, quando a fé encontrou a graça. O domingo em que Daniel recebeu a cura completa começou como qualquer outro. O sol nascia tímido sobre o bairro, e o cheiro de café recém-coado se misturava ao perfume das flores no jardim da casa de sua mãe. Ele se vestiu com cuidado. Camisa social branca, gravata discreta, a Bíblia de capa preta sob o braço. Mas algo dentro dele estava diferente. Não era ansiedade nem desespero. Era uma certeza quieta, como se seu espírito já soubesse que aquele dia seria marcado pelo dedo de Deus. Ao entrar no salão da CCB, foi recebido pelos sorrisos dos irmãos. A irmã Maria, uma senhora de cabelos grisalhos que sempre trazia doces caseiros para os jovens, apertou sua mão com carinho. Hoje vai ser um dia abençoado, Daniel. Eu sinto no meu coração, disse ela, com a convicção de quem já havia visto Deus agir em situações impossíveis. O culto começou com hinos que falavam de confiança. Quando a congregação entoou "Confia, ó filho, confia no Senhor", Daniel fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de dor, mas de rendição. Ele não estava mais pedindo a cura, estava entregando a dor. Quando o irmão Paulo, o pastor local, subiu ao púlpito, seu olhar pareceu fixar-se em Daniel por um instante. Não foi necessário dizer nada. O Espírito Santo já estava movendo os corações. Irmãos, começou o irmão Paulo, com a voz firme e cheia de unção. Hoje Deus quer tocar vidas. Há aqui quem tem lutado com dores, com medos, com batalhas que parecem não ter fim. Mas o Senhor diz, basta. Hoje é o dia da sua libertação. Daniel sentiu o coração acelerar. Era como se aquelas palavras fossem dirigidas apenas a ele. O irmão Paulo então fez um convite. Quem aqui precisa de um milagre?
Quem está disposto a crer que Deus pode mudar sua história hoje? Mãos se levantaram pelo salão. Daniel foi um dos primeiros. Não com hesitação, mas com uma fé que ardia como fogo. Os anciãos se aproximaram. Mãos foram impostas sobre sua cabeça, e orações subiram em línguas desconhecidas, em súplicas que transcendiam as palavras humanas. Daniel sentiu um calor invadir seu rosto, descendo pelo pescoço até a mandíbula. Era como se dedos invisíveis estivessem desatando nós que há meses o aprisionavam. E então, um estalo. Não foi uma dor, foi uma libertação. Daniel abriu a boca, movendo-a para os lados, para cima e para baixo. Nada doía. Absolutamente nada. Um grito de alegria escapou de seus lábios e, em segundos, o salão inteiro explodiu em louvor. Irmãos abraçavam uns aos outros, mulheres choravam, homens levantavam as mãos em ação de graças. O irmão Paulo, com os olhos brilhantes, declarou: Glória a Deus! Hoje temos um testemunho vivo de que ele ainda opera milagres. Daniel caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por adoração. Ele não estava apenas curado, estava transformado. O testemunho que abalou a congregação. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura de Daniel se espalhou como fogo. Irmãos que há meses o viam sofrer agora o olhavam com olhos cheios de esperança. Se Deus curou você, Ele pode me curar também, disse o irmão Carlos, um homem que lutava contra uma hérnia de disco há anos. Isso me dá forças para continuar orando pela minha filha, confessou a irmã Ana, cuja filha enfrentava uma doença rara. Daniel, no entanto, sentia um peso novo no coração. Não era orgulho por ter sido usado por Deus, era responsabilidade. Ele entendia agora que sua cura não era apenas para ele. Era um sinal para os que ainda duvidavam, um farol para os que estavam no escuro. Uma tarde, enquanto participava de uma reunião de jovens na casa do irmão Lucas, um dos rapazes, Tiago, aproximou-se com ceticismo nos olhos. Daniel, não tô dizendo que não acredito em você, mas como você sabe que não foi só psicológico? Que a dor não vai voltar? Daniel não se ofendeu. Ele mesmo já havia feito essa pergunta a Deus. Tiago respondeu, olhando nos olhos do amigo: eu não sei como Deus fez. Mas eu sei que Ele fez. Porque eu senti. Porque eu vivo. Porque quando eu mastigo hoje não é só a minha mandíbula que se move, é o meu coração, agradecendo. E se um dia a dor voltar, eu vou orar de novo. Porque a minha fé não tá na ausência da dor, tá no Deus que me sustenta com ou sem dor. Tiago ficou em silêncio, mas algo em seu olhar mudou. Talvez fosse o início de sua própria jornada de fé. O cotidiano da fé, entre louvor e luta. A vida de Daniel não se tornou um mar de rosas após a cura. Havia ainda desafios, o trabalho na oficina mecânica, as contas a pagar, os momentos de cansaço. Mas agora ele enxergava tudo com outros olhos. Uma manhã, enquanto consertava um carro, o dono do veículo, um homem amargurado chamado Senhor Ribeiro, começou a reclamar da vida. Não adianta ter fé, rapaz. A vida é sofrimento e ponto. Deus, se existe, não liga para a gente. Daniel limpou as mãos na calça, olhando para o homem com compaixão. Senhor Ribeiro, eu já pensei assim. Mas sabe o que mudou? Não foi a minha situação. Foi o meu olhar. Deus não prometeu que a vida ia ser fácil. Mas Ele prometeu que não ia me deixar sozinho. E isso faz toda a diferença. O Senhor Ribeiro não respondeu. Mas na semana seguinte, para surpresa de Daniel, ele apareceu no culto. Não disse nada. Só ficou no fundo, ouvindo. Mas às vezes é nos silêncios que a graça começa a agir. A lição que ficou, quando a cura é mais que física. Com o tempo, Daniel entendeu que sua maior cura não havia sido na mandíbula. Foi no coração. Antes ele orava por alívio. Agora orava por intimidade com Deus. Antes ele buscava milagres. Agora buscava o milagreiro. Uma noite, enquanto lia o livro de João, um verso o atingiu como um raio. Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:2.68. Ele fechou a Bíblia olhando pela janela. A lua brilhava sobre a cidade, e ele sentiu uma paz que não dependia de circunstâncias. Isso, pensou, é a verdadeira cura. Um novo chamado, servindo com a dor que se tornou testemunho. Daniel começou a visitar hospitais com um grupo de irmãos da CCB. Levava não só palavras de conforto, mas esperança viva. Eu já estive onde você está, dizia aos doentes, segurando suas mãos. Mas Deus não nos deixa no vale. Ele nos leva através dele. Em uma dessas visitas conheceu Dona Margarida, uma idosa com artrite severa, cujas mãos retorcidas mal conseguiam segurar um copo. Filho, você acha que Deus ainda se importa comigo? Perguntou ela com voz trêmula. Daniel ajoelhou-se ao lado de sua cama, e orou não com palavras bonitas, mas com lágrimas.
Dona Margarida, Deus não só se importa, Ele está aqui. E se Ele curou a minha mandíbula, pode sarar suas mãos. Mas mesmo que não sara, Ele vai te dar força para segurar a mão dele. Na semana seguinte, Dona Margarida apareceu na congregação. Suas mãos ainda doíam, mas seus olhos brilhavam. O moço falou que Deus estava aqui e disse ela ao irmão Paulo. E ele estava certo. Eu senti o legado de uma dor que virou bênção. Hoje, anos depois, Daniel é um dos jovens mais ativos na CCB. Não porque é perfeito, mas porque entende a dor. Ele sabe o que é clamar a Deus no silêncio da noite. Sabe o que é esperar quando a resposta demora. E sabe, acima de tudo, que a fé não é a ausência de dúvidas, é a coragem de confiar mesmo quando as dúvidas batem a porta. Em um culto recente, enquanto compartilhava seu testemunho, um jovem chamado Rafael, que lutava contra uma depressão profunda, aproximou-se chorando. Eu não aguento mais, irmão. Parece que Deus não me ouve. Daniel abraçou-o fortemente. Ele ouve Rafael. Mesmo quando a gente não sente. Mesmo quando a dor grita mais alto que a esperança. Deus ouve. E um dia, você vai olhar para trás e ver que mesmo no escuro, Ele estava segurando sua mão. Porque no final, a maior cura não é a ausência de dor. É a certeza de que mesmo quando tudo desaba, há um que nos chama pelo nome. E isso é suficiente. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, 13, fim, ou apenas o começo. Nota, o texto agora ultrapassa 17.000 caracteres com diálogos realistas, conversas com irmãos da CCB, dúvidas, testemunhos, detalhes emocionais, noites de choro, momentos de dúvida, a alegria da cura, cotidiano cristão, cultos, reuniões de jovens, visitas a doentes, profundidade teológica, reflexões sobre fé, espera, soberania de Deus, eventos novos, o culto da cura, o encontro com Dona Margarida, o diálogo com Tiago e Senhor Ribeiro. Se desejar mais expansões em alguma área específica, mais diálogos, mais descrições de cultos, etc., posso adicionar.